Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos seguindo o Evangelho de São Mateus, da nossa liturgia, e lendo passagens do capítulo 13, que é conhecido como um discurso de Jesus em parábolas. O que é uma parábola? É uma comparação, uma história que Jesus contou, muitas histórias ele contou, para transmitir uma mensagem, principalmente as verdades sobre o reino de Deus. E nesse domingo nós vamos meditar 3 parábolas. Primeiramente a parábola do joio e do trigo. Como que Jesus conta? Que no trabalho normal, o agricultor ele semeia a boa semente. Mas o inimigo vem e semeia o joio, e ambas crescem juntas. Quando pequenas, as plantas do joio e do trigo se parecem muito. Então, se fosse arrancar a praga, vamos dizer assim, o joio arrancaria também as plantas de trigo. Então, o que o lavrador fazia? Deixa crescer juntas ambas essas plantas, Só por ocasião da colheita que era possível fazer essa separação. Aí o dono da roça, então, orientava os seus empregados, os seus trabalhadores, a trabalhar dessa maneira. As plantas crescem juntas, depois, na época da ceifa, quando era possível distinguir umas das outras, então eles faziam a separação. O joio, ele era cortado e queimado, e o trigo, é claro, é guardado no celeiro. O que Jesus quis transmitir com essa história? Que na nossa vida, nós temos coisas boas e também coisas, às vezes, negativas. A nossa vida é como um campo, com situações diferentes e distintas. Então, Jesus, os discípulos e a igreja lançam as sementes boas, de paz, de justiça, de amor. E o mundo vem e semeia também coisas negativas. E essas coisas elas acabam convivendo. Às vezes a nossa tentação é querer arrancar de uma vez, com a nossa pressa, com o nosso jeito, e nós precisamos aprender a conviver com essas realidades diferentes. Só a Deus cabe fazer justiça. Ele permite que o joio também cresça no meio de nós, que as coisas negativas cresçam. Mas um dia nós deveremos saber fazer essa separação. Deus, Ele ama tanto aqueles que são bons como aqueles que são ruins, E nós temos que saber conviver, perdoar, ter paciência, ter tolerância, Irmãos, dentro de nós temos essas forças também. Nós precisamos fazer um exercício da paciência conosco mesmo, Conosco nas nossas fraquezas, nas nossas limitações e também nas limitações dos outros. A nossa incumbência é semear, sempre fazer o bem, acreditar sempre, apesar das nossas fraquezas. Normalmente as dificuldades aparecem nas nossas vidas, E nós nunca devemos abandonar o bem por causa dessas fragilidades ou dificuldades. Enquanto estamos aí mantendo um combate, com certeza Deus está nos amando. Bom, depois nós temos outras 2 parábolas, do grão de mostarda e do fermento. São parábolas que ensinam a paciência e a perseverança. Mesmo sendo uma semente pequena, miúda, a menor de todas as sementes, quando o grão de mostarda ele é semeado, cresce uma planta que é capaz até de abrigar os pássaros, e fazer ali os seus ninhos. E o fermento também, apesar da sua insignificância, faz a massa crescer. Assim é o reino, Apesar da nossa pequenez, da nossa insignificância, das nossas ações, às vezes pequenas, frágeis, mas o reino cresce porque ele é a ação do Espírito Santo. Depois nós temos uma explicação, a catequese sobre a parábola do joio e do trigo. Eu vou lembrar para vocês o que o próprio Jesus disse. Jesus é o semeador, é o Filho do homem, o enviado do Pai. O campo é o mundo, lugar da revelação do amor de Deus. Depois, a boa semente são os que estão unidos ao reino, que acolhem a missão de Jesus, e o joio são os inimigos do reino.
é o diabo, né? Que quer atrapalhar a nossa vida. A colheita são os anjos e o fim dos tempos retrata a marcha final. Jesus ele fala de uma mudança de sorte, né? Os anjos lançarão na fornalha de fogo os injustos e os justos são aqueles que são salvos. Fala de ranger, choro não é ranger de dentes, são imagens que indicam uma situação de desespero e de raiva. Os justos vão para o Pai, brilharão como o sol. Essa aplicação da parábola, irmãos, não é para colocar medo nenhum, mas é para nos ajudar a pensar sempre a fazer o bem, né? A convidar a um discernimento, ouvir e perceber as coisas agora e escolher aquilo que é bom, né? Que o Espírito Santo, como Paulo fala que vem em nosso socorro, que ele nos ajude nesse discernimento. Irmãos, nós rezamos a pedido do Papa Francisco, sempre no 4º domingo do mês de julho, pelos avós e pelos idosos, pensando aí na festa de São Joaquim e de Santa Ana. Então, que Deus abençoe os nossos avós e os nossos idosos. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.